Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de novo e enquanto as ideias e as inspirações permitirem, eu vou gravando aqui algum bate-papo, alguma leitura para a gente tentar tirar um pouquinho, né? Sair um pouquinho, desligar um pouquinho do mundo que está aí fora, desde que a gente não tenha que colaborar com ele nesse momento que está passando, né? Vi muita gente caminhando ali agora, fiquei um pouco assustado, muita gente correndo, pais com crianças, crianças para lá e para cá, um amontoado de pessoas caminhando e correndo ali fora burlando, né, as orientações médicas, as orientações das autoridades, né, desobedecendo, porque as autoridades nos pedem para ficarmos em casa, dentro de casa. Então a gente vê a dificuldade das pessoas em obedecerem ordens, em cumprirem ordens, né? Dando maus exemplos para os seus filhos, né? Falávamos ontem dos filhos, né? Da importância do exemplo, da importância da gente ser o que a gente espera que eles sejam, né? Falei ontem do Gandhi, do exemplo do açúcar, né? Da mudança que ele teve para poder ele se achar no direito de dizer àquele jovem e dizendo muito mais para a mãe dele. Quando ele pediu para que o jovem parasse de comer açúcar, ele estava dizendo para a mãe dele, olha, quando você quiser que seu filho faça alguma coisa, você deixe primeiro. Então, você aí que está saindo, desobedecendo às leis, você também está dando mau exemplo para os seus filhos, né? Falávamos ontem a necessidade das crianças terem bons exemplos, né? De terem limites, né? Os pais que acham que amor é nunca dizer não, né? E não é. Às vezes você tem que dizer muito mais não e colocar muito mais limites do que afrouxar, né? Então, fica aí, né, o comentário. E hoje eu estava pensando, né, no quanto a gente vai dar valor, né, que essa mudança que vai ter o planeta, vai mexer em todas as áreas, né? Então, quanto a gente vai dar valor nas pessoas que trabalham pra gente, que trabalham com a gente, né, na empregada doméstica, no porteiro, no entregador, no motorista de ônibus, nos professores, né, em todo mundo, né? A gente, na verdade, tem que fazer esse movimento de gratidão desde nossos pais que nos deram a vida, né, até as pessoas que fazem parte do que somos hoje, né? Então, o quanto as pessoas vão pensar um pouco mais antes de reclamarem de algumas coisas. Hoje eu fui cortar a grama, gastei quase o dia todo para cortar a grama só do fundo daqui de casa, porque lá de fora não dá nem para cortar, porque é muito grande. Consegui emprestado uma maquininha com o vizinho da rua de baixo, aquelas de nylon. Ele deixou aqui na minha garagem pela manhã, e aí eu, com a ajuda da minha esposa, gastei quase o dia todo, né? Porque solta muita grama picada, dá um trabalho danado, né? Juntar tudo isso dá mais trabalho do que cortar. Eu tô aqui com a escadeira toda dura e dando graças a Deus e esperando que o nosso jardineiro, que vem em média uma vez por mês, possa ser liberado o mais rápido possível, né? Que a gente passe por isso o mais rápido possível. A nossa empregada que trabalha com a gente aqui, a Edna, né, que a gente respeita muito e ela também gosta muito de trabalhar com a gente e a gente sempre conversa sobre isso, né, sobre essa questão da gratidão. Ela é uma pessoa que sempre chega sorrindo aqui em casa na segunda-feira e a gente sempre pergunta para ela sempre comenta no ônibus, né, que ela pega 2 ônibus para vir trabalhar, a falta de vontade que as outras pessoas vão para o trabalho reclamando de ressaca, de dor de cabeça, que vai encontrar a patroa, o patrão, ai meu Deus, eu tenho que ir para aquela casa. E na sexta-feira o comportamento inverso, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira, vou passar o final de semana, vou beber, não tem que aturar aquela família. Então a gente vê que estava tudo errado nesse mundo, né? As pessoas precisam ser mais gratas, tanto nós quando na condição de oferecer o trabalho, quanto as outras pessoas que se oferecem para trabalhar. Então, como que você vai esperar que a sua vida melhore se você já levanta
com pensamentos negativos para ir para o seu trabalho, achando que está ganhando pouco, achando que está sendo mal paga, maltratada, e isso e aquilo. Como que você acha que a sua empresa vai para frente quando você reclama dos seus funcionários, que você não os trata bem, que você não é grato por eles? Então esse tempero não tem como ele dar certo, né? Quando não existe gratidão de nenhum dos lados. Então o mundo está precisando muito de renovar os pensamentos, né? Hoje eu falava com um amigo de Anápolis, o Daniel, e ele dizendo que as pessoas que estão com medo de morrer, né? E eu disse, né? Não, mas as pessoas não devem ter medo de morrer, não devem se preocupar em morrer, mas elas devem se preocupar em que morra muitas coisas nelas, né? Vícios, maus comportamentos, maus pensamentos, egoísmo. Então, aqueles que o coronavírus não matarem, que o coronavírus mate muita coisa neles, né? Que mate o egoísmo, que mate os maus comportamentos, os vícios. Então, que tudo isso que está acontecendo sirva para que mude algo em nós, né? Você que compra uma pizza, quando você comprar ela, você já pensa assim, eu posso comprar uma pizza e como eu não vou comer tudo, eu só mexo aqui na metade dela e a outra metade eu levo pro porteiro, né? Você que quando pedir uma comida, que vier muita comida, você já tem um cuidado antes, ou quando você fizer um almoço de domingo, ou sei lá que dia, né? Você lembra do porteiro, ou da sua diarista, ou da sua empregada, olha, leve aqui um pouco dos ovos que eu trouxe da minha chácara, olha, eu trouxe aqui um leite, você também pode levar. Então, independente de salário e das coisas que a gente paga, a gente procurar ser mais grato e contribuir mais para esse mundo melhor que a gente quer. Porque não vai ter um mundo melhor sem a nossa colaboração, né? Falávamos ontem, né, porque a gente é muito viciado em ficar falando de político, de Brasília, como se a corrupção só existisse lá. E a corrupção existe dentro da nossa casa. Vou te dar um exemplo. Seu filho tem Instagram e Facebook? Tem. Então tá bom. E ele tem mais de 13 anos de idade, certo? Porque antes dos 13 anos de idade, não pode. Não, mas é só eu mudar a data lá. Pode. Não, mas como mudar a data? Então quer dizer que eu posso roubar o que não tá vendo? É só o que tá vendo que eu não posso roubar. O que tá vendo pode, o que não tá vendo eu posso roubar? Então, como é que você quer falar de Brasília se você permite que o seu filho antes dos 13 anos de idade tenha redes sociais quando não é permitido? Porque se você considera só o que a polícia está vendo, só o que os homens estão vendo como o que não se deve fazer, você está totalmente enganado nos seus comportamentos. Então a gente vai vendo o quanto de coisas erradas ainda cometemos, o quanto de corrupção ainda cometemos, né? É só você ver aí pela rua quando você vai em determinados consultórios médicos, né? Que você vai pagar por uma consulta que o plano de saúde, que às vezes determinados hospitais e médicos não aceitam, e você pede um recibo para declarar no imposto de renda, e aí a pessoa diz, não, mas esse valor é sem recibo. Não, mas tudo que você deve ofertar quando você presta algum tipo de serviço já é com nota, já é com recibo, né? Porque as pessoas dizem, quando você vai comprar determinado material, não, mas isso aqui é sem nota. Mas como sem nota? Como é que você quer um mundo melhor se você está vendendo coisa sem nota? Então, não pode, velho. Não tem como. Esse comportamento tem que acabar, porque senão como é que a gente vai ficar reclamando de Brasília? Se Brasília são as pessoas que saíram de dentro dos nossos lares, que estão lá. Inclusive Brasília é uma cidade nova, né? Nós, como país todo, somos muito mais velhos, né? Então, não podemos exigir comportamentos que nós não praticamos. Não podemos exigir. Então, a gente vai vendo a importância de sermos, né, aquilo que a gente quer, né? Então, eu estava escutando uma música do Engenheiros do Havaí hoje, e ele faz uma certa adaptação, mas a frase é de Victor Hugo, né? Victor Hugo, da França lá, né? O escritor, poeta, e o Engenheiros diz, né? Força não há capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo tenha chegado. E aí ele faz até uma dobradinha aqui, que eu acredito que é dele, mas
em cima do que Vitor Hugo falou, força não é capaz de salvar uma ideia cujo tempo tenha passado. Então, assim, o que ele está dizendo? Ninguém segura algo novo que tem que vir, e ninguém consegue segurar algo novo que tem que ir embora. Então, olha esse momento que a gente está vivendo, né? Porque como todos esses ensinamentos que o Cristo nos deixou, como todas essas ideias de coletivo, de compartilhamento, que estavam emperradas, enferrujadas, que teve que vir um coronavírus para poder desenferrujar e empurrar para frente, né? Porque tem muita gente achando que o coronavírus está vindo para destruir a humanidade. Ele está vindo para elevar ela para um nível superior. Então, força não é capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo tenha chegado. Então, não tenhamos dúvida da colaboração divina, né? Da atuação divina em tudo que está acontecendo. Então você aí que vai começar a ser uma pessoa mais grata, você que vai passar a ser uma pessoa mais caridosa, mais bondosa, mais paciente, né? Eu separei aqui algumas leituras e uma delas é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Lembrando que pobreza de espírito é a pobreza que Jesus citava, era a pobreza de orgulho, né? Aquela pessoa boa, do coração bom, que não é orgulhosa, que consegue perdoar. Então esse é o pobre de espírito, que tem muita gente que fala, esse cara é muito pobre de espírito, né? Ou se fosse, como seria bom? Porque pobreza de espírito é pobreza de orgulho, pobreza de egoísmo. Então nesse capítulo, no item 4, nós temos aqui uma passagem do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho de Lucas. Jesus é procurado por Salomé, a esposa de Zebedeu, que são os pais de João, lá o apóstolo João, e do apóstolo Tiago. E ela pede para que os filhos dela sentem um à esquerda e outro à direita de Jesus, né? Aí, aqui mais no finalzinho dessa lição, Jesus diz para ela, né? Assim não se deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, né? Porque é como ela queria preferência para os filhos dela, Jesus estava dizendo, como é que você... vou te dizer como é que a pessoa faz para ter preferência. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Olha a importância disso. Mateus capítulo 20, versículo 20. Aí eu vou ler aqui a de Lucas, né, para a gente comentar. Jesus entrou um dia de sábado. Jesus gostava muito de fazer as coisas no sábado, para poder dar um tapa na cara dos fariseus, que estavam muito mais apegados à palavra do que à caridade. Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para alguma festa, para alguma boda, Jesus gostava de usar essa palavra boda, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que nós, do que você, do que eu, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos, né? E você fique constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide e sentai-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, fulano de tal, venha sentar aqui mais próximos, venha mais para diante, venha tomar os primeiros lugares. Isso então será para vós motivo de glória, de orgulho, né? Diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porque todo aquele que se eleve será rebaixado, e todo aquele
que se abaixa, que se humilhe, será elevado, né? Então, quando Jesus estava dizendo isso, ele queria nos deixar uma lição, claro que pegando todos aqueles exemplos da época, mas deixar lições de vida eterna, para que a gente faça tudo aquilo que a gente quer que os outros façam para nós, que a gente seja sempre aquele que primeiro auxilie, não espere que o outro faça, para que a gente, mas se fulano de tal começar a ajudar, eu vou ajudar. Se fulano de tal começar a doar a cesta básica, eu vou doar. Se fulano de tal começar, se ele descobrir um meio de doar as cestas, eu vou ali e ajudo, né? Então, tudo que Jesus espera nesse momento é que a gente se mova dentro da nossa casa, junto das pessoas que a gente conhece, para que as coisas melhorem. Então, essa lição faça aquilo que você quer que os outros façam para você, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, né? A importância da humildade de Jesus, né? Enquanto todos esperavam um rei que chegasse numa espaçonave, numa nave cheia de armas, de escravos, né? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. O governador do planeta, o nosso irmão mais velho que cuida de nós com zelo, com amor, entra num jumentinho. Não tinha lição maior de humildade para que aqueles prepotentes, orgulhosos, soberbos, né, apoiados no dinheiro, no poder, olhassem para aquilo e fossem tocados, né? E o que a gente sabe que não aconteceu no momento, né? Isso iria acontecer de futuro. Inclusive com essas pessoas que iriam voltar a reencarnar para terem ideia da grandeza dessas lições, né? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 642, existe uma pergunta muito bacana. Kardec pergunta para os espíritos, o dia que eu li essa questão aqui, foi uma das primeiras que eu li quando eu encontrei com a doutrina espírita, e eu fiquei assustado com ela. Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição no futuro, bastará que o homem não pratique o mal? E eu vou traduzir ela aqui. Para eu ir para o paraíso, basta eu não fazer o mal, basta eu viver só para mim, para os meus, mas eu não fazer o mal? E os espíritos respondem: não. É preciso que se faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá, você e eu, por todo o mal que haja nascido, que haja resultado do bem que você não houver praticado. Então, a gente tem que se coçar mesmo para poder fazer tudo aquilo que pudermos fazer, porque de onde nascer o mal, qualquer mal que nascer de alguma coisa que a gente poderia ter feito, estamos enrolados. Estamos enrolados mesmo. Mas as pessoas são muito ingratas, as pessoas não agradecem, não fazem por mim. E aí eu separei aqui, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, o item 19, que é o penúltimo item, ele diz: benefícios pagos com a ingratidão. Ainda mais nesse momento agora, a gente não tem que nem pensar em se a pessoa vai ser agradecida ou não, se a pessoa vai usar aquela cesta básica para comer ou não. Você deve fazer o que você pode fazer e não olhe para trás. Então vamos lá. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos, né? O que eu devo pensar daquelas pessoas que não praticam o bem porque as pessoas não agradecem? Nessas pessoas há mais egoísmo do que caridade. Seus espíritos respondendo. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único que agrada a Deus. Há também orgulho nisso, porque os que assim procedem se comprazem na humildade
com que o beneficiado lhes venha depor aos pés o testemunho e reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não receberá nos céus. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca nesse mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibas de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem e não vos agradecer por isso, ficais certos de que se a essa pessoa a quem prestais um serviço e vos esqueceis, Deus levará muito mais em conta do que se esse beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos, né, que a gente é pago com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança na prática do bem. Então, a importância da gente fazer algo e às vezes não receber agradecimentos é muito maior aos olhos de Deus do que se a pessoa se ajoelhar aos nossos pés. Então, a gente não deixemos de ser gratos, de fazer o que a gente pode fazer, mesmo por pessoas que são ingratas, que não nos agradecem, aquela pessoa que a gente faz e nem olha para trás. Isso não é problema seu, esse problema é dela. Você faz a sua parte e você não espere recompensa, tá? Porque Jesus mesmo disse, né, que daqueles que gritam em praças, né, dando um exemplo, claro que figurado, né, já receberam a sua recompensa. Então, continuemos com essa vibração no bem. Você que está aí vendo notícia ruim, preocupado, para com isso, para de ficar contando cadáver. Você que não trabalha para o IBGE, que não faz parte do Exército, nem da saúde pública, nem desses órgãos que trabalham com isso, para de ficar contando mortos aí, que isso não é problema seu. Faça a sua parte, fique dentro da sua casa, continue em oração, em prece, faça o culto do Evangelho, chame seus filhos para ler algo edificante e saia do celular, das redes sociais e vá um pouquinho tentar fazer coisas que faz tempo que você não fazia, já que você tem esse tempo agora. Então vamos continuar vibrando, pedindo a Deus que abençoe a todos nós, ao planeta, aos médicos, né, que estão na linha de frente, a todas as pessoas que ainda, por obrigatoriedade, precisam continuar trabalhando. Fica aí o meu carinho, o meu abraço a todos vocês, que Jesus proteja a todos e todos mesmo, a todo o planeta, tá? Fiquem todos em paz e muito obrigado.